Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um livro de Voltaire, se chama Tratado sobre a Tolerância e foi escrito lá no início do século XVIII. O Voltaire, ele não se chamava Voltaire, isso aqui foi um anagrama que ele fez com a tradução do seu sobrenome para o latim. Voltaire nasceu François-Marie Arouet em 1694 na França. Ele foi o caçulinha, né, o pequenininho da família. Ele tinha um apelido chamado Zoso, né? E ele cresce querendo ser poeta, querendo ser escritor. Mas o seu pai, ele era advogado e ele queria que o menino estudasse direito. Tanto que ele dá um jeito de colocar o menino para trabalhar e já ir aprendendo o ofício. Mas o François, ele não queria saber de ser advogado de jeito nenhum. Ele até dizia que ele era filho ilegítimo de um outro homem. E ele acaba sempre inventando situações para poder ser demitido. O pai vai ficando por aqui, manda ele estudar em determinados lugares, mas ele sempre dá um jeitinho de burlar e continuar escrevendo os seus textos, os seus poemas e os seus tratados. O jovem fazia muita crítica à Igreja Católica e ele tinha inclusive estudado numa escola jesuíta. Ele se mete em tanta confusão, ele se envolve com uma mulher, o pai fica horrorizado com tudo que ele faz. Ele acaba sendo preso 2 vezes porque ele ficava fazendo críticas e escrevendo tanto sobre política quanto por religião. E vem daí do seu pensamento de que as pessoas deveriam ter liberdade para se expressar, para se posicionar, seja politicamente, seja sobre religião, que ele vai começar a escrever sobre esse tratado de tolerância. Principalmente depois que vai acontecer uma situação trágica, quando um homem inocente é condenado à morte em praça pública. Mas deixa eu dizer para vocês como é que os fatos aconteceram de verdade e o que foi que inspirou então Voltaire a escrever esse tratado de tolerância. A história começa com Jean Calas. Ele é um homem com um bom poder aquisitivo, ele é comerciante, ele é casado e ele tem filhos. O Pierre resolveu ser católico. Olhem só, o Jean Calas e a sua esposa eram protestantes. E o filho mais velho, Pierre, resolve ser católico. Mas o pai e a mãe, tudo bem, eles não tinham problema com isso. Eles aceitaram que o filho mais velho fosse católico. Inclusive, tinha aqui nessa família uma criada que tinha ajudado na criação dos filhos e que também era católica. E o pai, tudo bem, tudo certo, cada um pode ser o que quiser. Acontece que essa família tinha um segundo filho chamado Marc-Antoine. O Marc-Antoine também resolveu que queria ser católico. E aí, para a família, provavelmente deveria ser, tudo ok, tudo bem. Já tinha o Pierre que era, já tinha uma criada que era. Não fazia diferença outro filho ser católico também. Só que o temperamento desse menino era meio agressivo, ele era meio irritado com as coisas, né? E após um jantar onde tá todo mundo bem, o menino desce lá pro porão e se enforca, ele se mata. E uma pessoa que tirasse a sua própria vida, o corpo não tinha direito a um enterro digno. O corpo era amarrado numa carroça, né? E era arrastado pelas ruas da cidade. A família ficou apavorada, não queria que o filho passasse por tal situação, por essa desgraça pública, né? Porque o corpo de um suicida era tratado como impuro, não tinha direito a um enterro como uma outra pessoa que tem a sua vida levada por Deus. Então, o que os pais resolvem fazer? O pai decide dizer que entrou um assaltante, um ladrão na casa e que matou o filho. Chamam a polícia e contam esta versão. Só que quando o médico olha o corpo do rapaz, que era um rapaz forte, já era meio agressivo e não tem sinais de luta, eles desconfiam de que não foi bem isso que aconteceu. E aí, lembrem, o menino queria ser católico.
Então tem lá algumas pessoas que são católicas e eles dizem assim, olha, tô achando que esse pai que é protestante matou o próprio filho só para o filho não ser católico. Mas lembram, já tinha na casa uma criada que era católica e já tinha um outro filho, o Pierre, que também era católico. E aí então mandam prender esse pai e esse pai acaba sendo condenado sem conseguir provar a sua inocência. Eles chamam um bispo para ali para dar extrema unção, né? Porque afinal de contas o homem vai ser morto e o homem não diz, o Jean Calas não diz que matou o filho. Ele começa dizendo: "Padre, você acha que um pai teria coragem de matar o seu próprio filho? Eu sou inocente, eu não fiz isso." A família toda conta o que foi que aconteceu, mas ninguém acredita. Tanto o Jean Calas quanto a família é condenada pelo crime de assassinato ao filho Marco Antônio. E o Jean Calas, que é o pai do garoto, ele é condenado a morrer numa roda, gente. Essa morte ela é brutal. Eu vou botar uma foto aqui para vocês verem. Eles colocam o corpo do homem que vai ser morto preso numa roda de carroça. E os seus membros, eles vão sendo assim, ó, partidos, eles vão sendo esticados, eles vão martelando nos braços, nas pernas, quebrando todos os ossos. Eles não batem no peito para que não tenha hemorragia interna, eles vão quebrando a pessoa em praça pública, e tem casos na história que pessoas que sobreviveram 3, 4 dias amarradas ali na roda até morrerem. Olha que desgraça, gente, um homem inocente que queria proteger o seu filho que tinha cometido suicídio, sendo morto daquela forma em praça pública, porque teve uma massa de gente lá, um grupo de católicos que começou a gritar e a dizer que o pai era o assassino, porque o pai não tinha tolerância com a escolha do filho, quando na verdade aquelas próprias pessoas estavam sendo carrascos de um homem inocente. E infelizmente esse homem vem a falecer, né? Ele injustamente, ele nem passa por uma defesa, nem por nenhum tipo de processo, já determinam que ele é o culpado da morte do filho. E a sua esposa, nós estamos na época do iluminismo na França, né? E a sua esposa vai até Paris para pedir ajuda, para que ajudem a provar a inocência do marido e também da família, porque toda a família foi condenada. E aí o Voltaire vem na defesa da família, para limpar a honra da família. Eles começam a escrever um tratado sobre tolerância, os fatos começam a vir à tona e essa família ela é inocentada. O Jean Calas é inocentado. Só que, gente, olha só, já estava morto, né? O pai teve, assim, ó, um enterro desgraçado, enquanto o menino, que era o suicida, o Marco Antônio, teve um enterro pomposo, com todas as pompas, onde pessoas famosas, importantes, foram participar do seu velório. Mas a família foi proibida, porque como a família tinha sido condenada e não soube proteger o Marco Antônio do pai, que supostamente tinha matado o rapaz, então a família não pode participar. Olha que loucura! E aí Voltaire vai escrever esse livro, vai contar a história do Jean Calas, vai contar como tudo isso aconteceu e vai falar que as pessoas têm que ter mais respeito pelo posicionamento e pelo outro. Você não pode condenar as pessoas injustamente sem uma defesa. E ele fala, inclusive, que é melhor você salvar um condenado do que punir um inocente. Então, se você tiver que escolher entre salvar um condenado, vá por essa linha. Porque você condenar um inocente, como o que aconteceu aqui com o Jean Calas, depois não tem o que fazer. O fato já foi consumado, o homem foi morto em praça pública, né? Ele tinha 62 anos de idade quando ele morreu. Toda a família ficou desamparada, toda a família ficou ali envergonhada, teve a sua honra manchada depois de uma tristeza, depois de um filho já ter tirado a sua própria vida.
Então, olha que situação isso tudo aconteceu, porque também os juristas, os juízes daquela época, não souberam se posicionar pela razão. Eles também foram afetados pela comoção, por todo aquele movimento das pessoas, aquela força, sabe quando tem aquele júri popular, que as pessoas estão ali pedindo punição, punição, e aí então ele foi linchado em praça pública, né? Morto nessa roda. Todos os seus membros foram quebrados. Foi assim, ó, uma tragédia e uma vergonha para a própria justiça francesa. E aí Voltaire vai dizer que você não pode ser um carrasco, né? Eu até anotei aqui uma frase bem interessante que ele fala assim, ó: independente das diferenças, né? Os homens, eles têm mais coisas que se assemelham do que se distanciam. E que a gente não pode, a gente tem que ser mais mártir do que carrasco, né? A gente não pode ter uma intolerância com as pessoas, de não dar respeito, de não dar credibilidade ao pensamento e às diferenças do outro. A gente tem que entender que somos plurais, sujeitos únicos, singulares, num movimento coletivo. É uma obra muito interessante que foi escrita, gente, lá no século XVIII. Ela é domínio público, ela está disponível. O meu livrinho é edição pocket, aqueles de bolso, mas ela está disponível em PDF na internet. É só você escrever lá Tratado sobre a Tolerância PDF que você vai encontrar essa obra de forma gratuita. E Voltaire foi um escritor brilhante. Vocês acreditam que ele escreveu mais de 20.000 cartas? Então a gente não pode, assim, ó, esquecer pessoas assim, escritores com essa fama, com essa eloquência, que pensavam, que discutiam, que refletiam sobre tudo. Sobre religião, sobre política, né? Ele era daquela época do iluminismo, né? Onde a razão vinha acima de tudo. A gente não pode agir por impulso, né? Massacrar o outro, atirar pedras, condenar só porque o outro pensa diferente da gente. Nós temos que ser mais tolerantes. Olha aí, ó, empatia, resiliência, compaixão, respeito, tanta coisa bonita, né, que tá fazendo falta, inclusive, nos dias de hoje. Nós temos que, ó, nos esforçar e nos dedicar a sermos pessoas melhores. Não estamos aqui para julgar ninguém. Se nem Jesus Cristo, né, condenou os seus inimigos, quem somos nós para agir desse jeito, hein? Então, que a gente não atire a pedra no vizinho, porque a gente também tem telhado de vidro, que a gente também saiba se posicionar, que somos diferentes e devemos respeitar opiniões e pensamentos divergentes do nosso, né? Então, fica a minha dica de hoje aí, ó, Tratado sobre a Tolerância. Espero que vocês tenham gostado. É um livro aí de reflexão, que a gente possa pensar sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia, trazer lá uma informação, pensamentos de um escritor do século XVIII para a nossa atualidade. Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado do livrinho de hoje e a gente se encontra numa próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!